Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma experiência online. Aproveitando esses minutos que antecedem o culto, siga-nos nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá você ficará informado de todo o conteúdo que a gente posta sobre a nossa igreja no decorrer da semana. Aproveite também e se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não for inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e clique no sininho para que você receba todas as notificações das nossas postagens, tudo bem? Eu acredito que o Senhor preparou esse encontro com você, porque esse encontro tem o poder de transformar a sua vida. Amém? Oremos para o culto começar. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Deus, de estar ouvindo essa ministração. Eu acredito, Pai amado, que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite. Que nossos ouvidos possam estar abertos para aquilo que o Senhor deseja falar e que também nosso coração venha a ser uma terra fértil, Pai. E que a sua semente venha a ser plantada nele. Em nome do Senhor Jesus, amém.
És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem.
Graça e paz, igreja. Tudo bem, irmãos? Espero que estejam todos bem. Deus possa estar com cada um de vocês, dando para vocês o discernimento e a sabedoria. Quero nesse momento trazer aqui uma palavra de oferta e de dízimo para os irmãos. Uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 e 19, que diz o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu dízimo de tudo. Amém? Essa palavra, ela é o primeiro nível que nós encontramos sobre contribuição na Bíblia. Aqui, Abraão tem uma atitude de reconhecimento, é o que eu percebo nesse texto. Reconhecimento e honra na pessoa de Melquisedeque, alguém que está superior a ele. A Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote, ele era sacerdote e rei de Salém. Então, Abraão vê aqui em Melquisedeque esse nível de superioridade acima dele. Então, ele reconhece Melquisedeque, trazendo aí uma analogia em relação a Cristo. Nós fazemos esse comparativo, e a Bíblia também fala sobre isso lá em Hebreus, sobre esse nível de sacerdote Melquisedeque. Então Abraão, o que eu destaco aqui é que Abraão, depois dessa guerra, depois de trazer os despojos e de tudo que ele tinha na mão, a Bíblia é enfática em dizer que ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então, o que eu aprendo com isso? A honra, o princípio da honra, o princípio do reconhecimento. E Abraão teve isso aqui claramente, e é isso que eu quero transmitir para os irmãos nessa noite. Como palavra de dízimo, palavra de oferta, o reconhecimento, a honra ao Senhor. Tudo que nós temos, que nós somos, vem do Senhor. E nós devemos reconhecer isso. É o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem abre porta para que nós possamos conseguir aquilo que nós temos, para conquistarmos tudo que nós temos. Então Abraão, de tudo, deu o dízimo. E eu quero nessa noite trazer isso para vocês. Precisamos levar ao Senhor, precisamos devolver ao Senhor o dízimo de tudo que nós temos, de tudo que é nossa renda, de tudo que entra como provento em nossas vidas. Nós precisamos trazer ao Senhor, e com reconhecimento, com honra a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter esse reconhecimento também, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, e que você possa trazer o dízimo e oferta à casa do Senhor. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas, pelo que Deus tem feito. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua provisão, teu agir, o cuidado. Obrigado por ser conosco, nos guardar, nos dar a provisão. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Que Deus possa te abençoar e que você possa fazer isso, trazer o seu dízimo de forma com coração aberto. E se você deseja fazer isso, vai aparecer o QR Code, vai aparecer a conta da igreja. Você pode fazer um Pix ou uma transferência, ou você pode trazer aqui na igreja. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que coisa boa poder estar aqui novamente, depois de quase 2 meses sem viver essa experiência do culto online. Estou de volta, depois de ter passado aí um susto. Estou aqui para ministrar uma palavra, a palavra de Deus, aliás, que está no livro de Gênesis, capítulo 28. Então já pega a sua Bíblia aí, abre no livro de Gênesis, capítulo 28, que hoje nós vamos compartilhar o texto que relata a experiência de Jacó em Betel, o sonho de Jacó. Deus ali permite a Jacó viver uma experiência quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. Então assim diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, diz assim: Nesse meio tempo Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã.
Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Vamos orar? Aí na sua casa, por favor, feche seus olhos e vamos colocar esse momento diante do Senhor. Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós queremos te engrandecer, Pai, nós queremos prestar culto ao Senhor. Santo e amado Deus, nós rogamos a Ti nesse momento que nos abençoe com a Tua palavra, com o discernimento, com a compreensão daquilo que o Senhor vai nos ministrar esta noite. Santo Deus, nós repreendemos toda e qualquer distração, toda e qualquer coisa que venha para tentar competir com esse momento. Meu Deus, nós declaramos que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que todo aquele que estiver diante, meu Deus, desse vídeo, que estiver nesse canal acessando, que esteja com a mente completamente voltada para a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jacó, como muitos sabem, Jacó foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Ainda lá no ventre da sua mãe, o texto diz que Jacó já tinha sido escolhido por Deus. Antes mesmo de revelar os traços da sua personalidade, do seu caráter, antes mesmo de Jacó realizar qualquer obra, Deus já o havia escolhido. A soberania de Deus já tinha escolhido Jacó. E o tempo passa, Jacó nasce. E Jacó, ele, na sua fase adulta, Jacó, ele tenta antecipar as coisas e ele se envolve numa trama familiar junto com sua mãe. Ele engana o irmão, ele mente para o pai, e com isso ele rouba a primogenitura. Isso desestabiliza a união da família, cria uma crise dentro da família e termina ali com uma ameaça de morte. O irmão ameaça ele de morte. A mãe, temendo pela vida do filho Jacó e temendo que o outro se tornasse um assassino, ela convence o pai a mandar Jacó para a casa do seu tio Labão, na terra de Harã. Então Jacó, ele, na verdade, empreende uma fuga. Ele vai para Harã com o objetivo de fugir da ameaça de morte do irmão, mas também de se casar com uma de suas primas. E durante esse processo de fuga, Jacó, ele acaba, depois de um dia inteiro de viagem, Jacó para em um determinado local, que ele vai dar o nome de Betel, ou seja, a casa de Deus, e ele vive uma grande experiência. Jacó, fugindo dos pais, aliás, fugindo do irmão, da casa dos seus pais, ele se encontra no deserto ali, e naquela noite ele vive uma das maiores experiências da sua vida, como eu disse. Agora, interessante é que quando ele para dormir, e ele vai ter um sonho ali, na verdade Jacó, eu creio que ele não está ali em busca de Deus. Não é Jacó que busca ao Senhor, Jacó que deixa para trás um passado manchado pela mentira, pelo engano, pelo pecado. E nesse processo de fuga, é Deus quem busca Jacó, é Deus quem se revela a Jacó. E eu fico pensando quantas pessoas nesse exato momento não estão passando por aquilo que Jacó passou. Não estão num processo de fuga, não estão deixando para trás um passado manchado pela culpa, pela vergonha, pelos erros, um passado manchado pelo pecado. E hoje é a noite que Deus, ele separou também para se revelar a você. Porque naquela noite trevosa, naquela situação de desconforto, Deus, ele busca Jacó, Deus, ele se revela a Jacó. Amados, o pecador nunca terá condições de buscar a Deus por iniciativa própria. Jacó estava fugindo da casa dos seus pais, como eu disse, e havia deixado ali muita coisa ruim para trás, um passado manchado pela culpa, mas ali Deus, ele se revela a Jacó, não para acusá-lo, mas para se revelar a ele como um Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus
da salvação. Então, no versículo 11, diz o seguinte, versículo 11 do capítulo 28 de Gênesis, está escrito assim: quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. No versículo 12 diz assim: enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Em meio à escuridão, no momento da noite trevosa, Deus se revela ao pecador. No momento de fuga, no momento do medo, no momento, talvez eu creio, onde Jacó passou a maior dificuldade da sua vida, Deus se revela a ele. Interessante, querido, é que às vezes nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando nós enfrentamos os períodos de maior medo, é que Deus ele se revela a nós. É nesse momento, quando estamos sós, porque Jacó estava só naquela situação, Jacó estava temeroso, Jacó se sentia ameaçado. São nesses momentos de dificuldade, de solidão, são nesses momentos de fraqueza emocional, psicológica, é que Deus se revela, até porque é nesse momento que nós nos tornamos mais sensíveis à doce voz do Espírito de Deus. É nesse momento de dificuldade que a gente tem condições de sentir mais a presença de Deus. Jacó caminhou por um dia inteiro. Em nenhum momento ali está registrado que houve qualquer manifestação da parte de Deus. Nenhum sinal que revelou a sua presença. Mas foi no meio da noite, no momento da fadiga, no momento do cansaço e da exaustão, foi nesse momento que Deus dá a Jacó um sonho. É nesse instante que há uma manifestação do céu. É nesse instante que o céu se abre. E eu creio que talvez é essa situação que você está passando. É um momento de solidão, é um momento onde as dúvidas pairam sobre você, é um momento que você se sente só, é um momento que você sente que suas forças se esgotaram e que você já não sabe mais o que fazer, é um momento que muitas vezes você deve estar desorientado. Eu quero te dizer que essa noite pode ser a noite, ou hoje pode ser o momento, o dia que Deus separou para falar ao seu coração, para se revelar a você. Interessante é que nesse momento, querido, no versículo 12, como nós lemos, diz o seguinte, versículo 12: enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Aquele sonho iria transformar a vida de Jacó para sempre. A vida de Jacó nunca mais seria a mesma a partir daquele sonho. Amados, interessante que o sonho que Deus dá a Jacó é verdadeiramente um sonho, não é um pesadelo, não é um sonho de condenação. Deus não está condenando ele por conta do seu passado, pelo contrário, é nesse sonho que Deus ele vai trazer promessas na vida de Jacó. É nesse sonho que Deus vai se revelar o Deus da companhia, o Deus que vai acompanhar Jacó, o Deus da proteção, o Deus que promete estar com Jacó em toda e qualquer situação. Amados, o sonho de Jacó naquela noite revelou um futuro de bênção, não um passado de condenação. Mas através daquele sonho, Deus está revelando para Jacó um futuro de segurança e um futuro de bênçãos na vida de Jacó. Como é que alguém pode ter um sonho tão glorioso usando uma pedra como travesseiro? Eu acho que, no mínimo, aquela noite era para ser uma noite de pesadelo. Mas Deus tinha algo para Jacó naquele dia, naquela noite. E Deus, somente Ele, querido, pode fazer uma pessoa ter bons sonhos, ainda que essa pessoa esteja num momento muito desconfortável da sua vida, ainda que ela esteja usando uma pedra como travesseiro, como foi o caso de Jacó. Então, mesmo em meio à sua luta, mesmo em meio à dificuldade que você está enfrentando, mesmo passando por tudo que você está passando, eu creio que Deus pode fazer você sonhar um futuro melhor para você. Eu creio que Deus tem um futuro de bênçãos. Eu creio que Deus tem promessas para a sua vida. Amado, Deus pode fazer você sonhar os melhores sonhos
nos momentos mais desconfortáveis que você pode passar, que você pode enfrentar. Durante esse sonho, algo é revelado a Jacó. No versículo 12 diz o seguinte, ainda no versículo 12: enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Olha só que interessante. A terra, ela está conectada ao céu. A terra, ela não está isolada, mas no sonho de Jacó há uma conexão entre a terra e o céu. O texto diz que a base, a terra era ligada da terra, a escada era ligada da terra ao céu, e que o topo da escada estava no céu. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Existe um caminho que liga a terra ao céu. Existe uma estrada que liga a terra ao céu. Existe um caminho que dá acesso, o homem, ao céu. A escada de Jacó é um símbolo de Cristo, é um símbolo de Jesus, aquele que é o verdadeiro caminho entre o homem e Deus. Jesus é o mediador. Queridos, não são várias escadas. Não, o texto não diz que no sonho de Jacó havia várias escadas. O texto diz o seguinte: enquanto dormiu, sonhou com uma escada. Era apenas uma escada. Só existe um mediador, só existe um caminho, só existe uma maneira de acessar o céu, e é através de Jesus Cristo. Eu sei que essa mensagem ela pode estar chegando agora e certamente chegará em vários lares, não somente aqui em nossa igreja, mas ela vai chegar nos locais mais remotos, nos locais mais distantes. E Deus está falando com você esta noite, ou nesse momento, sobre o caminho que dá acesso a Deus. O único mediador é Jesus Cristo. É aquele que pode verdadeiramente te levar ao céu. É aquele que pode te apresentar, te colocar diante de Deus. Amados, ainda falando sobre Jacó, nessa experiência dele, quando ele ali tem um sonho em Betel, fugindo da ameaça do seu irmão, fugindo da casa dos seus pais. Enquanto ele está ali, tendo aquele sonho, Deus se revela a ele, e nesse momento, Deus ele faz promessas na vida de Jacó. No versículo 13 diz assim: no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e a seus descendentes. Tem algo muito interessante aqui. Apesar de Deus estar afirmando que ele era o Deus do avô, o Deus do pai de Jacó, e ainda não dizer que era o Deus de Jacó, apesar de Jacó não reconhecê-lo como Deus, mas mesmo assim Deus não deixa de fazer a promessa. Interessante que muitas vezes nós já fomos escolhidos, muitas pessoas já foram escolhidas por Deus, muitas pessoas já têm promessas de Deus para a vida dela, ainda que elas não o conheçam, ainda que elas ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas o Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele se revela. E ele faz a promessa, e eu sei que Deus tem promessa para a sua vida. Interessante é que no texto diz que, ele fala o seguinte, eu vou reler o texto. No topo da escada estava Jacó, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e a seus descendentes. Olha só que interessante. Deus está dizendo que a terra que ele estava deitado, ela já pertencia a Jacó. Deus está afirmando: olha, a terra na qual você está sentado é tua. A terra lhe pertence. Eu a darei, ou seja, a propriedade era dele, mas ele receberia no tempo oportuno, no tempo certo. Amados, eu creio que algumas promessas de Deus, algumas bênçãos de Deus no mundo espiritual já foram liberadas.
é nossa, é minha. Deus tem promessas, Deus tem bênção para nossas vidas. Agora é uma questão de tempo para que a gente possa se apossar, é uma questão de tempo, e somente Deus sabe o tempo certo para que as coisas aconteçam. Então tem muita gente que duvida, tem muita gente que por não estar vendo ou não estar vivendo as promessas de Deus, elas pensam que Deus se esqueceu, elas pensam que Deus não atendeu, que Deus não ouviu as orações. Pelo contrário, o que Deus está falando para Jacó, disse: olha, Jacó, essa terra é sua, essa terra lhe pertence, eu a darei a você e a seus descendentes. No mundo espiritual já havia sido liberado, mas era necessário passar um tempo, era necessário esperar o tempo certo para que aquilo se concretizasse aqui no mundo físico. Amado, mas além, mais importante do que as bênçãos materiais, mais importante do que o cumprimento das promessas de Deus, Deus ainda ele faz uma afirmação que eu creio que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É quando no capítulo 15, Deus fala o seguinte, versículo 15: além disso, além da promessa da propriedade da terra, além de fazer de Jacó, uma grande nação, além de tornar ele prolífero, além de aumentar os seus descendentes, porque está no versículo anterior, no versículo 15 Deus fala assim, além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que você vá. Então Deus aqui faz a promessa da companhia e da proteção na vida de Jacó. Disse: olha, Jacó, além de todas as bênçãos que eu tenho para você, eu prometo estar com você, eu prometo proteger você em todo momento, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Essa é a melhor coisa que um homem pode ter. É a garantia da companhia do Senhor e a garantia da proteção do Senhor. É saber que eu posso estar com Ele, aí não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, porque eu sei que Ele está comigo e Ele está me protegendo. Recentemente eu vivi uma das experiências mais fortes na minha vida. Eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu contraí o coronavírus, eu fui contaminado pelo vírus e eu pensei que seria uma coisa rápida, que tomando os medicamentos aquilo passaria, os sintomas, mas o meu quadro foi se agravando a ponto de eu ficar internado por 20 dias, dos quais 13 foram numa UTI, 75% dos pulmões comprometidos, e nos 25 restantes ainda havia um outro problema que fez com que a minha chance de sobrevivência caísse para apenas 10%. Ou seja, eu vivi um verdadeiro milagre. Depois de ter passado por tudo que eu passei, nos dias que eu fiquei internado naquela UTI, no momento de altos e baixos, eu cheguei à compreensão que Deus, obviamente, Ele esteve comigo o tempo todo. Ele guardou, Ele esteve me protegendo, Ele me livrou dos laços da morte, Ele me permitiu passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele esteve ao meu lado o tempo todo. Ele esteve me livrando da fúria do inimigo, Ele me livrou da doença, na doença, Ele não me livrou do vírus, mas enquanto eu estive com o vírus, Ele esteve comigo e me livrou dos laços da morte. Essa promessa Ele está falando para Jacó, Ele está fazendo para Jacó: Jacó, não se preocupe, Jacó. O que eu tenho para você não são só bênçãos materiais. O que eu tenho para você não é só o crescimento da sua família, não é só o crescimento do seu ministério, mas o que eu tenho para você é a minha companhia, e mais do que a minha companhia, eu tenho a minha proteção para você o tempo todo, aonde quer que você esteja. E ainda nesse versículo 15, Deus ele faz uma outra afirmação, Ele traz uma outra informação, Ele traz esperança no coração de Jacó, Ele anima o coração de Jacó quando Ele fala o seguinte, a parte B do versículo 15:
um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Que coisa maravilhosa. Amados, a gente precisa entender o contexto daquele momento. A gente precisa tentar entender o que estava passando na cabeça de Jacó. Jacó estava fugindo da casa dos seus pais por conta de uma ameaça de morte do seu irmão Esaú. Jacó estava indo para uma terra distante, eram cerca de 800 quilômetros a distância entre a casa dos seus pais e a terra de Harã. Jacó estava indo rumo ao desconhecido. Jacó não conhecia as pessoas que ele ia encontrar pela frente. Havia certamente no coração de Jacó uma confusão, havia confusão de pensamentos e um medo do amanhã, um medo do futuro. A casa de Labão seria um local de tratamento na vida de Jacó. Mas não era a casa que talvez ele quisesse morar, certamente não era. Jacó estava deixando para trás os seus laços de família, estava deixando para trás o seu pai, a sua mãe, o irmão que ainda furioso com a situação, mas era irmão dele. Jacó estava deixando ali com certeza pessoas que ele conheceu. Jacó estava deixando uma história. Só que Deus disse assim: olha Jacó, um dia eu vou trazer você de volta. Um dia você volta para essa terra. Harã não vai ser um local definitivo na sua vida. Harã seria para Jacó um local de tratamento. Jacó seria lapidado, de certa forma, seria arrestado, muita coisa da vida dele lá em Harã. Harã também seria um local onde Jacó iria constituir uma família. Jacó iria casar, ia ter filhos, e também lá em Harã, Deus iria permitir que Jacó prosperasse. Jacó se tornou um homem importante ali naquela região também, se tornou um homem rico, mas Harã não seria um local definitivo. Deus está trazendo no coração, trazendo essa informação assim: você não vai morrer em Harã. Você não vai passar, lá não vai ser um local definitivo para você. Vai chegar um tempo que eu vou trazer você de volta. E ele fala mais, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Há um tempo de voltar. Há um tempo de sair para onde Deus nos levou para tratamento. E seria para Jacó, e foi para Jacó um local de tratamento, mas Deus está prometendo trazer ele de volta. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei onde você está vivendo e como você está vivendo. O que eu posso lhe dizer esta noite, com base naquilo que nós estamos ministrando aqui, naquilo que a palavra de Deus está, no que está escrito na palavra de Deus, que pela fé a gente pode se apossar desse texto e acreditar que da mesma forma como Deus tratou Jacó, como Deus agiu com Jacó, essa promessa serve para mim, essa promessa serve para você. Então vai chegar um tempo que Deus ele também vai tirar você da situação ou desse local de tratamento onde Deus está arrestando a sua vida, onde Deus está tratando com você, onde Deus também está construindo coisas novas na sua vida, criando os novos relacionamentos, onde Deus está também derramando a prosperidade, e Deus vai levar você de volta para o local que Ele já tem preparado para você. Agora é preciso que a gente faça como Jacó, querido. Algumas experiências são tão marcantes em nossas vidas, e foi na vida de Jacó naquele momento, que Jacó disse: eu não posso esquecer disso que eu estou vivendo. Eu não posso esquecer desse sonho, eu não posso esquecer das promessas que Deus está fazendo na minha vida. Então Jacó ele toma uma atitude naquela noite, quando ele acorda daquele sonho. Jacó ele pega a pedra que ele usou como travesseiro, lá no versículo 18 diz o seguinte, aliás, na manhã seguinte, não foi na noite, na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Jacó transformou o seu travesseiro de pedra em memorial. Jacó transformou o seu momento de desconforto em algo que sempre o faria lembrar de Deus. Queridos, o propósito do memorial é impedir
que a gente se esqueça daquilo que Deus fez. Existem muitos corações ingratos aí. Existem muitos corações que se esqueceram de Deus, que se esqueceram da promessa, que se esqueceram da bênção, de quando foi abençoado. Então, para que isso não aconteça comigo, para que isso não aconteça com você, é necessário que esses momentos que a gente viveu, de solidão, esses momentos de dificuldade, é necessário que a gente pegue essa pedra, que serviu de travesseiro, que talvez foi tão desconfortável, essa situação de solidão, de dor, de medo, a gente pegue isso e faça disso um memorial. É necessário que a gente faça disso um marco em nossa história, em nosso relacionamento com Deus, para que isso nos faça lembrar de Deus sempre, para que isso não caia no mar do esquecimento. Então faça da noite de hoje, faça da situação que você está vivendo hoje um marco na sua história. Faça disso um memorial. Lembre-se da mensagem de hoje, lembre-se do dia de hoje, lembre-se da promessa que Deus trouxe ao teu coração a partir daquilo que você ouviu na mensagem que foi ministrada. Amado, você que está ouvindo isso aí, você que ainda não fez uma aliança, eu falei sobre a escada, né, sobre o acesso, o único caminho que dá a Deus, né, que nos leva, que nos conecta a Deus. E se você ainda não fez essa aliança com Cristo, faz aí. Acessa aí, bota no comentário, tem aí no canal um código QR que vai aparecer na imagem aí, aponte seu celular, envia para a gente uma mensagem, entregue sua vida a Jesus, nós iremos entrar em contato contigo. Então hoje eu faço esse convite a você, entregue a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Santo e amado Deus, soberano Senhor, apresenta, meu Deus, agora diante de Ti, a vida de cada pessoa que está conectada a este canal, que está ouvindo e sendo ministrada por esta mensagem, pela Tua palavra. Santo e amado Deus, ministra o coração dessa pessoa, reforça, meu Deus, a convicção de que o Senhor está abençoando, de que o Senhor está fazendo promessa a ela, meu Deus, está prometendo a ela, Pai amado Deus, e que o Senhor é aquele que promete e cumpre. Abençoa esta pessoa, meu Senhor Deus. Meu Deus, que o Senhor seja a companhia dela, assim como o Senhor foi a companhia de Jacó. Que o Senhor seja a proteção dela, assim como o Senhor foi a proteção de Jacó. Para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. E que agora você digite aí um amém. Que você diga amém, em nome de Jesus. Graça e paz e até a nossa próxima experiência online. Até mais. Oi pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa palavra que o nosso pastor ministrou para nós nessa noite? Eu achei a palavra muito edificante, principalmente no ponto que eu entendi que nós devemos descansar e sonhar com aquilo que Deus tem para nós, amém? Que Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Se você em algum momento dessa pregação sentiu que deve se achegar a Deus, por favor, entre em contato conosco através desse QR Code que está aparecendo. Nós precisamos te conhecer, porque através dessa sua decisão, Cristo pode e tem o poder de transformar a sua